Você tem que estudar a Bíblia todo dia. Você tem que orar todo dia. Você tem que imitar Jesus, amando as pessoas todo dia. Você tem que evangelizar todo dia. E aí Deus, vendo que você é uma ferramenta útil para Ele, vai investir mais em você. E você vai ter mais paz. Porque se tiver uma outra fonte de paz que não seja Jesus, eu quero lhe dizer, eu rejeito. Porque o Criador de todas as coisas é Jesus. Aleluia. As outras fontes de paz são falsas. E essa realidade precisa ser entranhada em nossa vida, para que cada vez mais aquele que peca e não peca, aquele que dorme e não durma, acorde e vá trabalhar para Jesus. Amém? O versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Irmãos, o poder de Deus nos deu tudo que se chama vida. Raciocine uma coisa. Eu já falei isso várias vezes para várias pessoas. Você tem muito dinheiro na mão, muito dinheiro. Você tem 10 carros, 10 casas, você tem 20 filhos saudáveis, inteligentes, você tem conhecimento com as pessoas mais importantes do lugar onde você vive, e você morre. De que serve tudo isso? Para que serve todas essas bênçãos materiais se você estiver morto? Jesus é a vida. Se você não tem bênção material nenhuma com Jesus, você tem paz que transcende o entendimento de todo ser humano. Porque você foi alcançado pelo Criador de todas as coisas, aquele que emana amor, e Ele lhe enche de vida. E você não fica abatido. Agora, se você tiver toda a riqueza do mundo e não tiver Jesus, você continua sem vida. Essas coisas precisam ficar o tempo todo no nosso coração, para que você não cometa o erro de negar Jesus por coisas materiais, nem por vontades da carne. E piedade, vida e amor. Piedade é a capacidade de abençoar os outros que não podem lhe dar algo em troca. A Bíblia relata que uma vida vale mais do que o mundo. Baseado nisso, se eu, Henrique, tenho metade do estado da Bahia e vou vender essa metade por milhões de dólares, eu não consigo comprar nenhum de vocês com esse dinheiro. Porque o dono de tudo é Deus. Até quem diz que fez um pacto com o diabo, esse pacto é quebrado na mesma hora que ele vai fazer uma aliança com Jesus. Você sabe por quê? Porque quem manda no diabo é Deus. O diabo não tem autoridade nenhuma, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque ele foi derrotado, colocado debaixo dos pés de Jesus, e Jesus se tornou nossa cabeça. Então, se nós somos parte do corpo de Cristo, como servos dele, e Jesus é a nossa cabeça, a gente pisa no diabo, rapaz. Então isso é simples, é matemática. 2 mais 2 é 4. Baseado nisso, agora tem um detalhe. Eu estou falando coisas que estão escritas e foram ditas por Deus. E se você tiver fé para receber a verdade de Deus, você abdica das outras histórias e das outras mensagens, porque você conheceu a verdade. E se você conhecer a verdade me liberta. Glória a Deus. Irmãos, a barriga de minha mãe, quando eu estava lá dentro, foi lavada por
por um ritual do candomblé. Meu pai, a família toda envolvida no candomblé. No dia que eu fui me enveredar com o candomblé, Deus levantou um candomblezeiro para dizer: sai desse negócio que não é para você ficar aqui. Isso é prisão, isso é escravatura. Aí eu fiquei procurando Deus, aí até fui num casamento e conheci Jesus ali naquele casamento. Meu pai pode ter feito pacto, pode ter feito o que for. Foi quebrado no dia que eu disse assim: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu tive um amigo que ele morreu, ele nasceu enfermo. Para não morrer, foi levado para um terreiro de macumba, fez uma aliança com o diabo, era um caveira, era quem recebia um demônio chamado Exu Caveira. Tinha mais de 28 anos de idade, chegou na minha casa, conheceu o meu testemunho, ficou do meu lado. Deus não me revelou quem ele era, nem ele me disse quem ele era. Depois de 7 anos de relacionamento, ele chegou e disse: eu quero ir para a igreja, eu quero aceitar Jesus, mas eu fiz uma aliança com o diabo. Eu disse: quem manda no diabo é Deus. Se você fez uma aliança com o diabo e fizer com Deus, a do diabo está desfeita. Irmãos, a gente tem que viver essa realidade e vivermos como uma pessoa que estava preso e veio o nosso Salvador e abriu a porta da prisão e tirou as cadeias dos nossos pés e das nossas mãos. E a única coisa que nos atrai para fora das cadeias é Ele, Jesus Cristo. Aí você tem que tomar essa posição de ir para Jesus. E não tem como você dizer que quer Jesus se você não lê a Bíblia, se você falta aos cultos da igreja, se você não vai evangelizar. Gente, qual é o homem apaixonado que chega em casa e encontra uma mulher dizendo assim: eu te amo, que não vai namorar? Qual é a mulher apaixonada que chegando no seu marido em casa que não vai namorar? E que crente é esse que tem Jesus, que quer andar com você lado a lado, e você só vai ter Jesus do seu lado se você fizer a obra que Jesus fez aqui na terra? Você tem que ser um só com Ele. Quer ter intimidade com Jesus? Se prontifique, saia da sua casa, vá evangelizar, saia da sua casa, vá cultuar Deus na igreja. Fique na sua casa, em vez de estar presa na televisão, fique presa na Bíblia e nos programas de televisão que falam de Jesus. Irmãos, prove com suas atitudes que você é apaixonada por Cristo. Aleluia. É dessa forma que você começa a gerar filhos. Ah, eu não tenho força para evangelizar. Irmão, quando você se aproxima de Jesus, o fogo enche. E não tem ninguém que chegue perto de você que você não diga: olha, você entra na conversa, e no meio da conversa você lança uma palavra de reconciliação daquela alma perdida com o Salvador dela, que é Jesus Cristo. Aleluia. Isso é natural de quem tem intimidade com Deus. Eu disse a Deus que eu ia ser abençoado aqui. Eu disse: Senhor, eu vou lá para ser abençoado, Senhor, muda a minha vida. Aleluia. Aí eu li na Bíblia hoje que aquele que quiser ser o melhor no meio dos irmãos da igreja, seja aquele que mais sirva os irmãos. E todo mundo quer ficar numa posição de autoridade, dando ordem aos irmãos. E você, meu irmão, não está crescendo na graça dessas condições, não. Você está crescendo na concupiscência da sua carne, desejando ser maior até do que Jesus. Porque se você diminui e quer dar glória a Ele, você vai imitar Ele, vai lavar os pés dos discípulos. Glória a Deus. Vai abdicar de sua grandeza para poder dar acesso e conhecimento aos que precisam. É um evangelho diferente. Eu tenho visto a igreja sendo contaminada com um evangelho de vaidade,
de que Deus é na sua vida se você for bem sucedido. Irmãos, Deus só é na sua vida se você dispor dela para servir a Ele. Aí sim Deus é na sua vida, porque você disse assim: nego a mim mesmo como o meu mestre, que é Jesus Cristo, e entrego a minha vida por amor a Ele, para que as outras pessoas não se percam. Glória a Deus. Continuando na leitura do texto, versículo 3: pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quer ter unção de cura, irmão? Quem quer ter unção de tocar no enfermo e vê-lo curado? Quem quer? Levante a mão. Vai evangelizar. Eu não tenho nojo de... Eu não quero ir para o hospital, não, irmão. Irmão, vá para o hospital, irmão, que Deus vai te surpreender lá. Né? Quem quer ter a unção, o dom da profecia? Quem quer? Quem quer ter o dom da revelação? Vai evangelizar. Você está lá falando com o irmão, falando de Jesus, ele não é crente ainda não, e Deus vai dizendo: olha, ele é assim, ele é assado, ele é assim, ele é assado, mas diga a ele que eu vou curar tudo, viu? Eu vou resolver tudo, viu? Mas sabe por quê? Porque você está fazendo a obra do Espírito. Agora, se você quer saber o pecado dos outros para ficar fofocando, não vai ter revelação de Deus para você, irmão. E pode ser uma coisa pior: Deus deixar o diabo trazer para você o mal do irmão, para você cair no pecado de fofoca e ir para o inferno. Irmãos, Jesus não veio aqui para ser melhor do que nós, nem para julgar a nós. Jesus veio aqui para morrer por nós e para salvar a nós. E nós estávamos perdidos em nossas ofensas e nos nossos pecados. Essa igreja, irmão, precisa crescer. Mas raciocínio, eu tenho um ímpio lá fora que amo muito. Eu sou Deus, entre aspas. E eu estou lá olhando o irmão Tetel. E estou vendo que o irmão Tetel é viciado em cachaça, bate na mulher, não consegue trabalho. A irmã do irmão Tetel, a irmã Maria, é uma crente e que ora e que me adora, mas que ainda não se converteu e também bate no marido e maltrata o marido e é fofoqueira. Como é que eu vou salvar Tetel para cair na mão dessa abençoada? E como eu vou trazer Tetel para uma igreja doente, onde os irmãos não são sadios para amá-lo e para limpar com o sangue de Cristo as impurezas de Tetel? Vou trazer para uma igreja que acusa, para uma igreja que não ama, para uma igreja que não tem misericórdia, que não tem compaixão? Fica difícil. Então Deus, esta noite, veio ministrar a igreja dele para que haja um conserto e que ela cresça. E cresça de uma forma sadia. Porque ele vai trazer pessoas enfermas aqui para serem tratadas por irmãos e irmãs sadios, que conhecem a verdade. E desta forma, o amor de Deus será conhecido de todos. E você vai ter na mão a capacidade de levar salvação às pessoas. Você não fica triste não, irmão, porque seu parente que não cultua a Deus conforme a palavra e que por isso vai para o inferno? Você já parou para pensar em quantos vizinhos, irmãos, parentes, amigos vão para o inferno porque você não se consertou? E você ainda não se consertou tanto que diz que ele é pecador, que diz que ele é miserável,
Diz que ele não presta. Diz que ele vai para o inferno. Enquanto você se amá-lo